Boa noite, igreja. Vou estender meu boa noite para você que se encontra na sua casa, que está assistindo nosso culto. Você é muito bem-vindo aqui na igreja do Guatemi. Bom, antes de começar, vamos orar. Curva sua fronte. Oremos. Querido amado Deus, Pai amado, obrigado, Senhor, porque estamos na tua casa para adorá-lo, reconhecendo que o Senhor é o Senhor da nossa vida. Agora, Senhor, este homem aqui vai falar a tua palavra, que eu possa me diminuir, para que o Senhor possa ser glorificado, exaltado através do que for lido aqui. Pedimos, Senhor, que nos abençoe através da pessoa do Espírito Santo. Esteja conosco hoje e sempre, é o que te pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Bom, irmãos, eu não estive aqui na igreja sábado passado, por isso eu desejo a vocês um feliz ano novo, 2021. E eu quero falar um pouco sobre prioridades. Muitas pessoas, quando iniciam o ano novo, digamos, entram no ano novo, elas começam a ter algumas prioridades. Por exemplo, eu tenho uma prima que a prioridade desse ano dela é casar. Então, ela passou 2020 elaborando seus planos e, não, por causa da pandemia, ela não conseguiu 2020, então adiou para 2021. E ela tem vivido esse sonho. Talvez você também tenha algumas prioridades na sua vida, né? Talvez concluir, digamos, seu mestrado ou a sua faculdade, ou talvez a sua prioridade seja ter mais relacionamento com seus irmãos aqui da igreja, ou mudar de emprego. Eu não sei qual que é a sua prioridade, mas aqui na Palavra de Deus, eu peço que os irmãos abram a sua Bíblia em Lucas 10, que nós vamos rever aqui duas moças, a qual conviviam com o mesmo Deus, mas tinham prioridades diferentes. Lucas 10, o versículo 38 em diante. Aqui conta a história de Marta e Maria. Todos já encontraram? Bom, eu vou ler aqui. Na minha Bíblia diz assim: Indo eles a caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada de muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupa com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Aqui nós vemos um episódio de duas irmãs. Ambas eram amigos muito próximos de Cristo. Ambas conheciam o Senhor. E aqui nesse episódio, nos apresenta que o Senhor, indo a caminho, ele entrou no povoado. E diz assim: e ela, chamada Marta, hospedou o Senhor na sua casa. Vemos qual que seria a prioridade de ambas. Aqui você vê Marta, assim como eu dei alguns exemplos, ela se preocupava mais, digamos assim, com as coisas, mas esqueceu que a prioridade dela deveria ser Jesus. E nós vemos Maria, ela assentada aos pés do Salvador, ela tendo, digamos, mais necessidade dele. E eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Qual é a sua prioridade neste ano que está começando? Para que você possa entender melhor, eu gostaria de ressaltar algumas coisas. Se você pega a sua Bíblia e começa a ler, digamos, os primeiros capítulos, e você vê a queda do homem, encontra ali, digamos, o primeiro cordeiro, você encontra Jesus, a qual Jesus é destacado aqui, o centro. Quando o primeiro cordeiro é morto, por causa do pecado do homem, nós vimos que Jesus é o centro. Ao decorrer mais, nós vemos os profetas, nós também vemos que Jesus, eles falam de Cristo, é a prioridade. Jesus também se torna o centro. Em todo o Velho Testamento, a Bíblia aponta como Jesus sendo o centro. Aí nós chegamos ao Novo Testamento e vimos também
Jesus veio, nasceu, viveu, ensinou, morreu e também se torna o centro. O apóstolo Paulo fala muitas maravilhas sobre Cristo, a qual ele é o centro de sua vida. De toda a Bíblia, Jesus é o centro. Mas de Jesus, você é o centro. Da vida de Jesus, tudo que Jesus fez, até o Calvário, o sangue que ele verteu, você é o centro. Agora eu pergunto para você, Jesus é seu centro? Até quando você tenha convidado Jesus? Como é que está a sua vida com Cristo? Ele é sua prioridade? Nós vimos aqui que de Maria, Jesus era o centro. A mesma Maria que a palavra de Deus fala, que, digamos, ungiu Cristo com seus cabelos. E nós temos a mesma Marta, que no mesmo episódio, duvidou de Jesus quando seu irmão faleceu. Disse, Senhor, se você tivesse vindo, meu irmão talvez não teria morrido. Né? Eu gostaria de perguntar para você, como é que está a sua vida? Talvez você tenha priorizado estar na igreja, talvez você tenha priorizado estar em relacionamento mais com Cristo. Eu não sei como é que está a sua vida, mas como é que está a sua vida de oração, a sua vida, digamos assim, estudo da palavra, a sua comunhão tem sido prioridade, os dízimos, estar nos cultos de domingo, quarta-feira tem sido prioridade para você? Nós vimos aqui que nós devemos priorizar o Mestre, priorizar o Senhor, né? Para você ter uma ideia, eu convido você também a abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, Mateus 6. Mateus 6. Nós temos aqui um episódio, eu não vou ler todo, digamos, do 25 em diante, só vou relatar por cima. Aqui Cristo, se você pega Mateus 6 e você começa a ler, aqui fala o título, a ansiosa solicitude pela vida. Aqui Jesus dá um relato para que nós não andemos ansiosos no que vestir, no que comer, digamos, no que nos apresentarmos, e dá alguns exemplos, mas eu gostaria de destacar, digamos, o final. O verso 33 diz assim, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O que diz aqui? O que nós devemos buscar? Em primeiro, né? Agora eu pergunto para você, Cristo tem sido o primeiro em sua vida? Ao acordar? Aqui nós temos dois exemplos de Marta e Maria. Ambas conheciam a Cristo, ambas conheciam a igreja, mas somente uma conhecia o Senhor da igreja. Se você parar para pensar e analisar a vida de cada uma delas, talvez seja parecido, talvez eu me identifique mais com Marta, talvez eu me identifique mais com Maria. Eu não sei como é que está a sua vida. Eu não sei como é que você se encontra nesse momento, né? Mas ao preparar esse sermão, ao ver, eu vejo assim que nós devemos priorizar Cristo, o seu reino. O que é buscar o reino de Deus? E assim como na história de Marta e Maria, Jesus estava ali. Ele estava disposto, ele entrou na cidade. E hoje Cristo está disposto a ser o centro da sua vida, a estar mais perto de você, a fazer com que você o convide a entrar no seu coração, a qual Ele quer morar. Ele quer ser o primeiro em sua vida. Não importa a vida que você tenha, não importa quem você é. O que importa é que você é o centro dele. Ele prioriza estar com você. Se não fosse assim, João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho unigênito, para que todo nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, volto a repetir, de Jesus você é o centro. Você é a causa de nós estarmos aqui. Você é o centro de Cristo, tudo que Ele fez foi por você e por causa de você. Se Deus veio Jesus por causa de Jesus, o que Jesus fez foi por causa de você. A palavra de Deus mostra Cristo claramente, basta nos apegarmos a ela todos os dias, estar mais perto de Cristo, para que nós possamos ter vida, e vida eterna em abundância. Bom, voltando aqui para Marta e Maria, o que me chama a atenção
é que Cristo, como um pai de amor, todos nós somos pais, quem não é, ou vai ser. E quando você tem seu filho, você chama a atenção, você ama, seu filho é precioso para você, né? E nós vemos um episódio também que Cristo, quando ele cura a mulher que tem fluxo de sangue, ele diz: filha, a tua fé te salvou. Ele chama nós de filhos. E como filhos, ele nos ama. Assim, sendo filho, eu posso chamar você de irmão, a qual eu posso chegar perto de você, ou em mim, e dizer: vamos estar mais perto com Ele. Eu gostaria de perguntar: será que Cristo tem sido a sua prioridade esse ano? Talvez você tenha outros planos, outras prioridades, mas assim como diz o verso ali 6:33 de Mateus, diz assim: todas as coisas vos serão acrescentadas. Basta você confiar, você acreditar, você crer, buscar. Se buscares de todo o coração, achareis. Bom, gostaria de ressaltar também, não vou ler aqui, mas se você ler depois, nós estamos no livro de Isaías, se ler esse Isaías 55, fala um pouco desse amor, a qual Deus quer buscar seu povo, buscar os seus filhos. E aqui nós temos que entender que Cristo deve ser o centro da nossa vida, o ser importante, a nossa prioridade, a qual nós devemos destacar. Nós estamos começando um ano novo, um ano talvez que você tenha algumas esperanças, algumas expectativas, mas eu gostaria de fazer um convite para você e para você também que está nos assistindo pela internet. Coloque Jesus como centro de sua vida, porque você já é o centro da vida dele. E creio que sua vida vai ser diferente, não é? Eu gostaria também de destacar, ao longo da nossa jornada, que você vê a história de Jesus, tudo que Cristo fez foi em prol da humanidade. Nada ele fez por ele, se esvaziou. A humanidade era a prioridade, a qual que ele se destacou, e destacou indo até a cruz do Calvário, por mim e por você. Eu não sei qual é seus planos, eu não sei qual é, digamos, a sua vida, como ela está, mas eu gostaria que você pensasse um pouco em Cristo. Que você pensasse em tudo aquilo que Ele fez por você. Veja bem, o próprio Deus saiu do universo para que você seja prioridade dEle. Para que na sua vida, e focado em você, que você seja o centro da vida dEle. E eu convido você para que Jesus fosse o centro da minha e da sua vida. Talvez no caminho nós encontremos pedras, encontremos dificuldades. Talvez você seja como Marta, esteja, digamos, agitado, atrapalhado com os afazeres. E talvez você esqueça que o Senhor está na sua frente, mas esqueça da companhia dEle. Talvez futuramente você tenha duvidado dEle, do que Ele vai fazer, por que Ele não fez. Talvez existam muitos porquês em sua vida. Também na minha, né? Ou talvez você seja como Maria, esqueça de tudo e sente-se aos pés do Salvador. Escute o que Ele tem para dizer para você em 2021. Aquilo de acordo com a vontade dEle, aquilo que Ele quer fazer para você. Porque o Senhor Ele tem muitas maravilhas para fazer na minha e na sua vida. Basta você assentá-lo aos pés dEle, convidá-lo, ouvi-lo e deixe que Ele seja o centro da sua vida. Coloque Ele em primeiro lugar no seu viver e você vai ver que a sua vida vai mudar. Você vai ter uma transformação na sua vida a qual nunca ocorreu. Sabe, irmãos, nesse ano de 2020 eu tenho pensado muito nisso. Colocar o Senhor no centro da minha vida e da minha família. Estou tentando priorizar os cultos, a comunhão pessoal. Às vezes eu me pergunto, e você deve se perguntar, como está a minha vida de oração? Será que eu tenho passado tempo de qualidade com Deus? Será que eu tenho me entregado realmente ao Senhor? Será que o Senhor tem sido a prioridade qual deve ser? Ou simplesmente estou me enganando? Por isso, eu gostaria de destacar mais uma vez aqui, que diz assim: Cristo falou, entretanto, no Lucas 10, 42 diz assim: entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu boa parte, e esta não lhe será tirada.
tudo que Deus nos dá não é tirado. Aquilo que Deus preparou para você, através de você, não vai ser tirado de você. Cristo, Ele quer estar com você, perto de você. O que Deus fez foi, através de Jesus, foi especialmente para alcançar você. Tudo aquilo que o Senhor preparou, um dia Ele ressuscitou. E o mesmo Deus prometeu voltar. Lá no céu Ele preparou mansões. Existe um lugar especial somente para você. E basta você não deixar isso passar. Nós vimos aqui nesse ano de 2020, muitas pessoas perderam suas vidas. Muitas pessoas não têm esperança. O Evangelho deve ser pregado. Mas se nós não priorizarmos o Evangelho em nosso viver, como é que nós vamos pregar? Lá no céu vai existir muitos lugares que talvez estejam vazios, ou não. Vai depender da minha e da sua atitude. Por isso, coloque Jesus em primeiro. Priorize estar com Ele. Ele é a pessoa mais importante da minha e sua vida. Sabe, irmãos, eu pensando assim que Jesus deve ser o centro do meu e do seu viver, às vezes assusta. É difícil você viver nesse mundo aqui de pecado, né? Muitas coisas talvez tenham nos arrastar, digamos, para fora do caminho, mas lembramos que nós temos um Deus que nos ama, um Deus que não prometeu nos abandonar, um Deus que, assim como esteve com Marta, também esteve com Maria. O mesmo Deus, duas pessoas totalmente diferentes, duas pessoas que viviam na mesma casa, ou talvez duas pessoas que viviam na mesma igreja. Uma priorizava estar aos pés dele, outra tinha outras prioridades. Quando eu vejo essa história, às vezes eu fico pensando, às vezes sou Marta, às vezes sou Maria, quem sou? Né? Bom, aqui diz, ela reclama, Senhor, me deixa sozinha fazer os afazeres, até quando eu tenho reclamado das coisas? E deixo o Senhor de lado? Aqui também fala que as duas tinham a mesma educação. Jesus era muito amigo delas. Jesus tinha Lázaro, seu irmão, como um dos melhores amigos. Quanto tempo ambas passaram com Cristo? Quanto tempo ambas tiveram, digamos, em comunhão e relacionamento com Ele? A qual é destacado que somente uma o priorizou. Somente uma, digamos, estendeu os seus pés. Somente uma priorizou Cristo sendo o centro. Sabe, você é o centro de Cristo. Tudo que Jesus fez foi por você. Cada detalhe de sua vida aponta para você. Não está na hora de nós o priorizarmos também? Não está na hora de nós passarmos mais tempo com Ele? Sabe, irmãos, eu creio que essa hora já está passando. Cristo está à porta de voltar. E se você e eu queremos estar com Ele, nós precisamos agarrá-lo, priorizá-lo, estar mais perto com Ele. Porque só assim o Espírito Santo vai vir. Só assim nós vamos concluir a sua obra. Quando Cristo for prioridade na minha e na tua vida, você vai sentir uma diferença a qual você nunca viu. A sua vida vai mudar totalmente. E com certeza Jesus virá logo. Bom, irmãos, assim como Maria escolheu a melhor parte, escolheu estar aos pés de Jesus, escolheu ficar perto dele, ouvir dele, escolheu, digamos, receber os ensinamentos do Mestre. Aí você vê a contrapartida de Marta. Escolheu, digamos, estar um pouco à parte, um pouco ao lado. E eu gostaria de perguntar, será que Cristo deve ser nosso centro? Será que eu estou sendo mais Marta ou mais Maria? Né? Bom, indo mais adiante, aqui vimos que Jesus também hospedou em sua casa. Ambas convidaram Cristo, ali no início dos versos. E Cristo, assim como fez com elas, quer fazer comigo e você.
O versículo que nós lemos antes, Mateus 6:33, diz: buscai em primeiro lugar o seu reino, buscai o Senhor. O Senhor está pronto a estar com você. O Senhor está pronto a vir com você, estar na sua casa, entrar na sua vida. Basta você aceitá-lo e você querer. Sabe, irmãos, priorizar o Senhor é muito mais do que um estilo de vida. Priorizar o Senhor é o Evangelho. É viver na prática aquilo que você acredita. O Evangelho, você vê a vida de Jesus, e Jesus é o Evangelho. Mas o Evangelho muda você. Nós devemos priorizar mais o Mestre, estar mais perto dele. Eu gostaria de fazer um desafio para você, nesse ano de 2021. O meu desafio é: priorize mais a Deus. Esteja aqui nos cultos. Busque o Senhor em primeiro lugar. Ore mais, estude mais sua palavra, faça culto familiar, devolva os dízimos e as ofertas. Trabalhe na igreja, mesmo que seja direto ou indiretamente, mas priorize o Mestre, porque o Mestre prioriza você. Volto a repetir, de toda a palavra de Deus, Jesus é o centro, mas de Jesus você é o centro. Que Ele seja o nosso centro. Que nós possamos, nesse ano que está se iniciando, priorizá-lo, estar mais perto dEle, ouvir aos pés dEle aquilo que Ele quer nos ensinar. Eu concluo o sermão fazendo esse pedido, que nós possamos, a cada dia, priorizar mais estar com Ele. A cada dia, estar aos pés de Jesus. Não sei quantos aqui querem estar mais perto de Cristo. Eu quero estar. Amém. Vamos orar? Oremos. Querido amado Deus, eis aqui tua igreja que se manifestou que quer estar perto de ti. Este ano se iniciou, é o ano de dificuldades. Nós temos ali o Covid-19, temos nossos desafios, mas nós temos uma igreja aqui, Pai, que se levanta. Ela quer colocar o Senhor em primeiro lugar, através da comunhão pessoal contigo. Que nós, ó Deus, possamos usar a pessoa do Espírito Santo esse ano, de maneira poderosa. Que possamos entregar tudo o que temos, ó Pai, em Tuas mãos. Para que em breve, logo, a igreja do Guatemi possa revivar todo esse bairro. Revivar todos que estão à nossa volta, porque o Senhor está voltando. Queremos, ó Pai, estar perto do Senhor a todo instante, a todo momento. Porque quando o Senhor voltar nas nuvens dos céus, que cada pessoa que conhecemos possa estar do nosso lado. Abençoe, Senhor, que nós vamos nos pedir para as nossas casas. Seja feita somente a Tua vontade, ó Deus, e não a nossa. Que te pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém.